Encontramos a mesma coisa em Hebreus 2, onde o apóstolo, referindo-se ao Salmo 8, mostra até onde está cumprida, abre aspas, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Fecha aspas. O tempo não é ainda chegado. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Note-se que o que temos aqui. Eis aqui o propósito de Deus de sujeitar todas as coisas a Cristo sem qualquer exceção. Nada é deixado que ele não seja sujeito. De fato, ele criou todas as coisas e, portanto, é herdeiro de tudo. Mas o ponto é este, que o que ele criou como Deus, toma-o como herança como homem, para que nós pudéssemos tomá-lo com ele. Mas esse tempo ainda não chegou. Ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Vemos cumprida essa metade das coisas, mas não a outra metade. Ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Isto é o que o apóstolo relata, e a razão temo-la no Salmo 110, o qual o apóstolo cita também em Hebreus, e para o qual o Senhor mesmo apelou em argumentação com os fariseus sobre este mesmo assunto. Abre aspas, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Fecha aspas. E, portanto, em Hebreus 10, o apóstolo diz: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, quer dizer, a obra da sua redenção. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos estejam postos por escabelo de seus pés, até que todos sejam postos por Deus debaixo dos seus pés. Terei oportunidade de me referir outra vez a este assunto. Porém, agora falo da bendita segurança que é para os santos que Cristo esteja à destra de Deus, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Ainda não foram feitos escabelo dos seus pés, pois se o fossem, ele não consentiria que as coisas corressem no mundo como correm no tempo presente. Deus está fazendo outra coisa diferente. Está reunindo os seus co-herdeiros e, tendo este propósito, diz: senta-te à minha mão direita até o tempo em que os teus inimigos sejam postos por escabelo dos teus pés. Quanto à questão do tempo em que isso terá lugar, desse dia e hora ninguém sabe, nem o filho. Mas é dito ao filho: senta-te à minha mão direita, até que esse tempo seja revelado. Temos, pois, o plano revelado tão claramente quanto a linguagem o pode fazer. Vemos Jesus que, havendo efetuado por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se nos céus à destra do trono da majestade, e está desde então, pelo Evangelho, reunindo os seus co-herdeiros. E nós estamos associados com ele, enquanto ele ali está à destra de Deus, associados com ele e unidos a ele pelo Espírito. Se nos voltarmos agora para a outra passagem, 1 Coríntios 15,
Veremos a maneira como obtemos este lugar de glória quando da ressurreição, estando todas as coisas sob os seus pés. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Os que são os seus herdeiros, eles e mais ninguém. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, isto é, Deus o Pai, não lhe é sujeito. Mas a própria exceção prova rigorosamente que tudo o mais lhe é sujeito, exceto somente Deus o Pai. Mas é dito: ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Acaso julga alguém que a opressão e as guerras e a maldade e horrores que no tempo presente mancham a história do mundo seriam consentidos se todas as coisas estivessem agora postas debaixo dos seus pés? É Satanás e não Cristo que é agora o príncipe e Deus deste século. É estranho como tantas pessoas imaginam que a cruz pôs fim a isso. Deu-se exatamente o contrário. A cruz foi a grande demonstração, e nunca houve antes uma tal demonstração de que Satanás é o príncipe Deus deste mundo. Aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem de mim. João 14, versículo 30. Disse o Salvador. Antes de Cristo ter sido rejeitado, Satanás nunca foi chamado o príncipe deste mundo. Antes disso, Jeová estava na terra e no templo estava a glória. Mas quando, por fim, ele veio ao mundo na pessoa de Cristo e o mundo o rejeitou, então e desde então Satanás é o príncipe deste mundo. Ele é nesse sentido que o apóstolo diz: aos quais o Deus deste século cegou os entendimentos para que não creiam. Quando o Senhor vier outra vez, ele será o príncipe deste mundo. Mas enquanto ele não vier outra vez, Satanás é esse príncipe. Se verificarmos Lucas 19, veremos como o Senhor mesmo explica o caso quando fala de ir para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino, e como ali tomou esse reino e voltando executou os juízos a que se refere. Abre aspas, e ouvindo ele estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Fecha aspas. Esperavam pelo reino e julgavam que, em vez de o Senhor ser rejeitado como foi, eles receberiam o reino com ele de seguida de um modo natural. Ele disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Esse é o serviço dos cristãos. Enquanto o Senhor está ausente, ele partiu para receber o reino e ainda não veio. Então segue-se o julgamento dos servos quando voltou. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, e começa a tomar nota do seu serviço. E então, acabado isso, ele diz, e quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-mos aqui e matai-os diante de mim.
Isto dá-se depois de ter tomado o reino e voltado outra vez. Não julga enquanto está ausente. É dito: o Pai deu ao Filho todo o juízo para que todos honrem o Filho como honra o Pai. João 5, versículos 22 e 23. Mas se ele tivesse de começar a julgar agora, teria de acabar o tempo da graça e, portanto, a edificação da igreja. O Pai julga os santos, mas falo em disciplina. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, 1 Pedro 1,17. Mas quanto ao juízo definido, é dito em João: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Quando o Filho voltar, tomará nota dos seus inimigos e executará o juízo sobre eles. No entanto, ele foi tomar um reino e ainda não voltou. Quando voltar, não consentirá que continue a iniquidade que agora vemos. Mas quanto ao presente, este é o tempo em que devemos vigiar em fidelidade, ocupando-nos até que ele venha e negociando propriamente com aqueles talentos os dons espirituais que ele nos deu. Se nos voltarmos para Colossenses 1, poderemos ver como isto é notoriamente realizado. Quero alongar-me um pouco sobre este ponto, a fim de podermos obter um conhecimento tanto quanto possível dos pensamentos e do plano de Deus, os quais me parece serem claramente apresentados nas Escrituras. Comecemos com o versículo 12, o qual nos mostra onde nós, querendo dizer todos os crentes, estamos dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Fez-nos idôneos é um caso arrumado. Encontramos sempre isso na Escritura. Não encontramos nada a respeito de nos tornarmos idôneos. Fala em crescermos em tudo para Cristo, mas isto é uma coisa diferente. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esta é a razão porque ele está sobre todas as coisas. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Deve tomar todas as coisas em sujeição, mas não no estado de iniquidade em que se encontram agora. Ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. E como toma posse delas? Como homem, a quem constituiu o herdeiro de tudo, para quem fez também o mundo. Hebreus 1, versículo 2. E nós somos nomeados co-herdeiros, como diz a Escritura. Vemos, portanto, como tem lugar a segunda parte. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Isto é, porque ele é uma pessoa da divindade, e ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Tem esta dupla chefia porque é também mencionada no capítulo que li de Efésios. Sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, para que, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Não é dito, vos reconciliará, mas vos reconciliou.